Dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que em 2020 haviam mais de 20 mil pequenos e microempreendedores brasileiros fazendo investimentos no exterior. A maior parte deles, cerca de 9 mil, está nos Estados Unidos, outros 1.500 empreendedores no Japão e a França aparece em terceiro lugar com mais de 1.300 empreendedores brasileiros. E neste universo a gente vai conversar agora com o Leandro, que começou a empreender aqui no Brasil, mas em chegado momento também decidiu empreender fora do país. Ele que inclusive está falando com a gente hoje no nosso programa diretamente dos Estados Unidos, vai contar sobre essa jornada empreendedora. Leandro, seja bem-vindo. Você começou a empreender bem jovem. Eu queria que você contasse para a gente o início dessa jornada lá quando você tinha 22 anos. 22 anos, no último ano da faculdade, bastante ansioso ali para mudar um pouco de carreira. A gente, no curso de Direito e vendo oportunidades do mercado crescendo, o Brasil estava num momento muito bom para empreender. Não se falava em crise, não se falava de nada ruim, a gente só via um Brasil crescente, expectativa de Copa do Mundo, Olimpíada, e esse otimismo, eu acho que é muito importante para o empreendedor também. Então, ali, eu não tinha muita opção de investimento, né? A verba era curta e a oportunidade que me surgiu foi de entrar no ramo de alimentos e montar um restaurante. Eu e um sócio, também amigo na faculdade, e ali nós começamos o nosso primeiro negócio. Mas a gente não podia ter nenhum erro, né? A nossa margem de erro era nenhuma, porque nós não tínhamos capital de giro para continuar se o negócio desse errado. Então, foi trabalhando 24 horas por dia durante alguns meses até que a gente entendesse da operação, porque vindo do curso de direito e entrar num restaurante, cozinha, bar, atendimento, gestão de pessoas, jovem com 22 anos, montar uma equipe, então exigiu muita imersão. Eu acho que esse é o desafio de empreender. E não só empreender como montando um business, né? Eu acho que existem muitos empreendedores de carreira, pessoas que empreendem na carreira, né? Eu acho que o empreender, às vezes algumas pessoas elas limitam o empreendedorismo a montar algo, a ser dono de algo, né? E esquece que dentro de uma carreira corporativa você pode empreender muito, você pode construir e ajudar aquela empresa que você trabalha a atingir novos objetivos, a criar novas coisas, né? E isso está ligado, na minha opinião, e eu levo muito essa palavra comigo, que é a disciplina. A gente tem, hoje, um método de gestão que foi aprendido ali na prática e depois, com o tempo, exercendo alguns cursos, fazendo algumas coisas complementares, mas um modelo de gestão e foco que exige muita disciplina, sabe? Não se pode perder o controle da base para fazer para fazer para você expandir, né. O primeiro passo, então, foi você fala de restaurante, mas depois parece que você ampliou o seu leque de trabalho, né, de atuação com outros segmentos. E em qual momento, então, dessa construção que você disse: "Não, nesse outro leque eu tenho uma visão que eu acho que fora do país esse negócio dá certo ou não". Me fala desse momento. Eu Bom, com 22 anos, nós começamos o restaurante. Comecei o restaurante com um sócio. Com 23 anos, eu vi a oportunidade já de expandir, aproveitando o momento do mercado e aquele entusiasmo do empreendedor. Então, eu fui para o ramo de franquias e entrei na franquia segmento ótimo. Ah, no ano seguinte, eu entrei no segmento de bolsas, malas, roupas de mulher. Aí, então, com 24, 25 anos, eu já tinha ali mais ou menos umas 8 lojas, 50 funcionários. E aí, no ano seguinte, com 25 anos, eu montei um back-office, né, para gerenciar todas as operações. E aí eu comecei a ter uma expansão um pouco mais escalonada. Porque quando a base está formada, a expansão ela é muito mais fácil, né? Então, tinha ali toda uma estrutura de gestão montada e então
depois de superar os primeiros pontos, a expansão e o fluxo de caixa, capital, tudo fica mais fácil. Então, eu cheguei aí no Brasil a ter mais ou menos 25, 28 operações abertas ao mesmo tempo, em diferentes segmentos, todos em diferentes cidades, todos no estado de São Paulo, mas em diferentes cidades. Ah, e aí foi que eu comecei a estudar um pouco sobre diversificar investimento, diversificar capital, e pensar um pouco até em expandir com essas marcas para fora do Brasil, mas implantar uma marca fora, uma marca nova, uma marca de uma outra cultura, com outro formato, num país como os Estados Unidos ou alguns países, que têm uma cultura de consumo diferente, é um grande desafio. Então eu preferi, ao invés de tentar levar as minhas marcas para os Estados Unidos, eu preferi entender, a demanda que o mercado, tinha para aquele momento ali, 17, 18, eu comecei a estudar o mercado imobiliário, fiz alguns cursos sobre, aqueles cursos até passavam muito sobre reforma de casa, você comprar uma casa velha, reformar e vender depois, né, Sim. encantava muito. Então, eu comecei os meus investimentos aqui nos Estados Unidos nesse formato, comprando casas antigas, reformando. E aí, quando eu mudei para cá, eu comecei a ter uma imersão no mercado e aí eu vi a oportunidade de fazer um desenvolvimento maior, né? Em investir em áreas maiores e começar construções do zero, fazer novas construções. Você falou dessa questão desse momento de fazer a imersão. E muito se fala, como você mesmo disse, não basta dizer: "Eu quero investir, eu quero ter um negócio fora do Brasil". Você tem que entender a cultura daquele local para onde você vai investir, onde você vai abrir o seu negócio. Como que foi viver essa imersão e estudar todo esse mercado? Muita humildade, viu? Muita humildade, porque toda aquela coisa que a gente acha que a gente sabe, que acha que está preparado, né? Nossa, eu fiz uma carreira no Brasil, eu tenho anos de empreendedorismo no Brasil, agora eu estou preparado. Não, é começar do zero, é construir network, são conhecer pessoas, entender as expectativas do consumidor, né, e eu acho que essa adaptação, essa imersão, ela demanda muita humildade, porque muitas das coisas que eu já não fazia mais no Brasil para o meu negócio, eu tive que voltar a fazer aqui, coisas de base para entender. Então eu acredito que aquelas empresas que elas vêm com um projeto já montado, com uma coisa muito, replicando, sabe? "Ah, vou replicar o formato de negócio que eu tenho em outro país", sem entender a cultura local, sem entender a expectativa de consumo. Eu brinco muito com a questão das paredes, né? As paredes aqui são ocas, de drywall, e o método construtivo é assim. Então, poxa, os Estados Unidos é um país muito admirado pelos brasileiros. Só que se eu pegar o método construtivo dos Estados Unidos, de drywall, com madeira no meio, e for construir no Brasil, muito provavelmente eu também não vou ter sucesso, né? Então, não é um problema do brasileiro se adaptar aos Estados Unidos. Eu acho que é uma questão cultural. O empreendedor tem que se adaptar para onde ele está indo. Quando você fala dessa adaptação e também desse entendimento dos negócios, como que para você, empreendedor, essa visão que você teve na imersão, ela continua, ou cada dia você pensa em novos projetos no exterior? Como você analisa, como empreendedor, a situação atual do Brasil? Mantém os investimentos aqui? Fala um pouquinho de hoje como é o empresário Leandro. Não. Eu, quando optei por mudar para cá, e aí acho que foi mais por uma questão de família, né? Manter os negócios aí no Brasil demandaria que eu ficasse indo e voltando, e essa não era uma opção. E também a questão do foco, né? Manter os negócios no Brasil, que tem problemas e demandas constantes, relação com funcionário, relação com equipe, motivação, gestão, relação com fornecedores, enfim, demanda uma proximidade. Por mais que se tenha um time muito bom, eu não me sentiria à vontade de abandonar isso por muito tempo. E para emergir aqui, eu também acho que eu precisaria do mesmo tempo, sabe? Então, por uma questão de foco, eu optei por não ter mais negócio no Brasil e assim,
pouco triste em dizer isso, mas também, olhando para a perspectiva do Brasil dos próximos anos, quando eu saí em 2018, a gente estava ali passando por estava nas vésperas da eleição do atual presidente, a gente tinha tido um recente impeachment, e então, por mais que as perspectivas eram muito boas, com a nova eleição, eu preferi não apostar para ver como viria, porque aí eu também colocaria em risco o valuation do meu negócio, né. Uma coisa é Sim, você vender, um negócio performando bem, outra coisa é você vender um negócio em queda, né. E claro. quem diria imaginar uma pandemia, né, isso nem pensar. Isso nem pensar. E como falando em pandemia, Leandro, como ficou o seu negócio aí nos Estados Unidos nesse período de pandemia e como está agora? A pandemia foi muito positiva para o mercado imobiliário, né, porque são 2 aprendizados que as pessoas tiveram quando elas ficaram em lockdown, e o lockdown aqui começou um pouco antes do Brasil. Primeiro, as pessoas elas aprenderam a trabalhar, aqueles que não tinham esse costume, a trabalhar de casa, home office, né, e isso trouxe, uma necessidade de convívio entre as famílias, e aí começou a despertar o interesse em casas maiores, em melhoras, em reformas, em upgrades nas casas. Então, isso aqueceu bastante a mudança de casa. Né? E um outro ponto que eu acho que é o decisivo foi a queda nos juros. Queda nos juros proporciona o encaixe da parcela, mesmo que o imóvel suba de preço, a parcela ainda continua bem acessível, porque os juros aqui está quase zero. Né? Então, o mercado imobiliário aqui hoje está muito aquecido. Para você ter ideia, em regiões centrais aqui, se você coloca um produto à venda no preço correto, ele vende no mesmo dia. Entendo. E fora essas questões da pandemia e que ainda, no caso do Brasil, a gente ainda vive, os Estados Unidos a gente sabe que a questão está um pouco mais resolvida, perspectivas para 2022. Perspectivas para 2022 para o meu negócio aqui nos Estados Unidos. Sim, sim. As perspectivas são muito boas, né? A gente tem uma expectativa de crescimento de 150% de faturamento no próximo ano. Isso deriva de um acúmulo de empreendimentos que a gente segurou até um pouco por causa da pandemia e muito atraso de produto. Então, as perspectivas, de forma geral, do mercado imobiliário nos Estados Unidos, elas são muito boas, né, para 2022. Inclusive, agora com a abertura da fronteira, você começa a resgatar investidores internacionais que vêm aqui tanto para fazer investimento de forma em geral, mas também para comprar propriedades de férias, propriedades de venda para renda de aluguel. Sim. E o modelo do seu você contou aqui no início da entrevista, que no início, olha, eu tinha um sócio, um amigo lá da faculdade e tal. Hoje você ainda tem sócio, hoje o negócio é familiar, fala um pouco dessa característica. O sócio que eu tive foi só no restaurante. Depois, a minha sócia e quando eu comecei o restaurante, nós já estávamos juntos, mas hoje somos sozinhos, só nós que criamos os nossos investimentos e desenvolvemos o nosso negócio. No meio da jornada, sempre se cria uma joint venture, uma parceria com alguma oportunidade, alguma coisa assim, mas o nosso negócio principal é só nosso. Partindo da sua experiência, o que você diria para o empreendedor brasileiro que pensa no mercado externo? Eu acho que o empreendedor, ele tem sim que pensar em diversificar a economia, diversificar a moeda, mas eu sugiro que se tenha muito preparo e muita cautela para isso, né. Você tem uma questão cambial, eu vejo aqui várias marcas, várias empresas que são muito grandes no Brasil e vêm para cá, e o período de maturação que se exige, custa muito caro, ainda mais com o dólar a 5,60, né. E estudar muito o mercado, porque o mercado ele é muito grande, mas ele é muito maduro e ele tem muitas peculiaridades. Então, empreender fora do país eu acho sensacional, eu acho que toda empresa deveria fazer essa experiência, mas com muito planejamento. Leandro Sobrinho, muito obrigada pela sua entrevista. A gente agradece aí de você contribuir e compartilhar com a gente aí seus conhecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço o convite e estou à disposição.
E o Ser Empreendedor vai para um breve intervalo e volta já já falando com um especialista do Sebrae ainda sobre essas dicas de como empreender fora do país. De volta com o Ser Empreendedor e assim como eu disse lá no primeiro bloco, agora a gente vai conversar com um especialista do Sebrae São Paulo, o Gilberto Campeão, que é o consultor de negócios. Gilberto, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor. A gente já conversou com o Leandro, que hoje atua no setor imobiliário nos Estados Unidos e falou sobre essa questão e os desafios de empreender fora do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho do Sebrae, da experiência, da expertise que vocês têm sobre essa questão de empreender fora do país. Muitas vezes, o que é preciso saber para pensar? A gente falou com o Leandro que é Estados Unidos, mas a gente lembra que tem outros locais, inclusive, em que o empreendedorismo é pujante. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência e o que vocês fazem quando o empreendedor chega e fala, poxa, eu tenho um negócio, eu quero ter o mesmo negócio nos Estados Unidos, ou em outro país, ou na Europa, ou ele fala assim, não, eu quero ter um outro negócio. Qual é o caminho? O caminho, primeira coisa, obrigado pelo convite, falar com vocês hoje. O caminho, a gente fala o tempo todo, é planejamento. Tá? Não se faz nada sem pensar antes. Se você sabe o caminho que você quer chegar, o destino, fica mais fácil. Então, o primeiro passo é planejar, saber onde quer chegar, o que quer fazer, aí fica bem mais fácil de você chegar naquilo que você está imaginando fazer. Então, mas, por exemplo, a pessoa tem um negócio no Brasil e aí aqui faz muito sucesso. Ela fala, poxa, eu vou levar esse negócio para fora. E às vezes lá fora não é a mesma coisa. O que ela precisa entender sobre aquele país que não é o nosso, que a gente tem a nossa cultura, os nossos costumes, para que aquele negócio dê certo em outro país? Na verdade, você pode exportar produtos, que é mais fácil, então é questão de definir qual o país que você vai trabalhar, a questão cultural do país. Se o teu produto naquele país tem que fazer adequação, tem que fazer adequação. Tem coisas básicas, né? Então, pegar um produto, colocar o rótulo no idioma local, pode ser espanhol, inglês, isso é o mais fácil. Então, definir se o país compra aquele produto e se o produto está adequado para as características do comprador local, né? Esse é mais fácil. Tem a situação também que você quer vender um serviço. Então, você tem no Brasil um restaurante, você tem no Brasil uma prestação de serviço. É muito comum, no caso dos Estados Unidos, e o Brasil é conhecido pela qualidade dos nossos cabeleireiros, né? Pessoal que depiladores, enfim. Então, a gente quer levar aquele serviço para um país que não tem aquela qualidade ou aquele tipo de trabalho. Então, a primeira coisa é verificar se o país se tem um potencial e se o nosso produto se adequa à necessidade local e se tem que fazer algum ajuste. Também tem, além da questão cultural, também tem a questão legal. Saber se aquele país como é que funciona a abertura de empresas, como é que pode uma pessoa de fora pode abrir uma empresa, se tem que ter o cartão Visa local, o Green Card ou não. Mas basicamente é isso, é verificar se tem potencial aquele país, o produto, ver as questões culturais, né, saber se o produto se adequa e a questão legal. E aí você faz o planejamento com antecedência, põe no papel, pensa bem, fala com pessoas, consultores do Sebrae, consultores locais, aí faz um plano de negócio. Aí fica mais fácil, quer dizer, você erra menos. O segredo é esse, pensar antes de fazer. Leandro contou para gente que ele fez uma imersão para entender a cultura. Ele até deu um exemplo bem básico, no caso dele que trabalha com construção, que lá, por exemplo, se usa drywall. Aqui, se ele for construir com drywall, com certeza ele falou que ele não vai ter o mesmo sucesso de lá e vice-versa. É preciso entender a cultura daquele país em que você vai prestar um serviço, por exemplo? É fundamental, fundamental. Tem uma expressão que se usa em todo lugar, né? O cliente é rei. Então, quem manda é o cliente. O primeiro passo é saber o que o cliente quer, como é que ele imagina aquilo, se o teu produto se adequa àquela necessidade dele. E aí, o segundo passo é tentar fazer os ajustes para que você tenha sucesso. Não adianta nada querer impor o jeito de fazer do Brasil, o jeito que você pensa,
num país, porque é o contrário, você tem que ir lá entender como é que funciona. Tem situação que, às vezes, o nosso diferencial, essa questão diferente nossa, que você consegue, com isso, vender mais. Mas precisa entender se aquilo se adequa ou não se adequa. Por exemplo, o caso do Brasil, a gente é muito conhecido pela nossa... O pessoal, a gente é muito flexível, então isso ajuda bastante. Então, tem países que o pessoal é muito restrito. É cara crachá, faz aquilo e pronto. O fato de ser o brasileiro mais flexível pode ser um diferencial. Para alguns mercados, pode ser a diferença de fazer sucesso ou não fazer sucesso. Então, caso específico, tem a impressão do nosso colega aí, que falou contigo antes, o fato de trabalhar com construção, a gente se adaptar muito rápido, a gente aceitar as mudanças, né, com muita rapidez e fazer acontecer. Então, o papel nosso é o seguinte: dada a ordem, a gente cumpre. Então, isso pode ser um diferencial que deve estar explorando nos Estados Unidos. Você falou, por exemplo, também da questão da legislação, do local onde vai ser o empreendimento, planejamento e como fica a questão financeira. A gente sabe que tem as questões da cotação, no caso do dólar, do euro e de outras moedas. Como é preciso fazer o planejamento financeiro? Veja bem, se você está pensando em vender produto, então a cotação se faz em moedas fortes. Aqui no Brasil tem uma questão de incentivos fiscais na exportação, tem que tirar alguns impostos, enfim, mas você pode trabalhar com um câmbio médio, né? Existem algumas também ferramentas de financeiras, você pode travar uma taxa de câmbio. Então você pode trabalhar com uma taxa que você consegue garantir que vai receber aquele percentual conforme o que for combinado. E são travas financeiras que os bancos trabalham com câmbio, né? Quando você trabalha em outro país, você tem uma base em outro país, né? Você vai montar uma estrutura no outro país, aí você tem que ver como funciona a parte legal do país, a questão de câmbio, né? E você vai receber e tem que precificar os seus preços com os preços locais, né? Então vai Sim. precificar, fazer lá a construção, fazer lá a depilação, cabelo, né? E montar a precificação com os insumos, as despesas locais, os impostos locais, e no final tem que dar lucro, né? Então, basicamente é isso. Então, está no país, tem que seguir a regra local. Se for uma exportação, aí você pode trabalhar com um câmbio médio, ou você pode fazer alguma ferramenta de trava cambial para poder não ficar aí tão exposto no caso da mudança do dólar real. Para a maioria das pessoas que, né, como eu também sou leiga, quando a gente fala em empreender fora do país e estou aqui aprendendo, quando a gente fala e vê, a gente pensa sempre que o brasileiro, por exemplo, que ele vai prestar um serviço primeiro para alguém da comunidade brasileira que vive fora do país. Geralmente, essa é a porta de entrada para uma prestação de serviço fora do Brasil? Pode ser, é mais fácil. Se a pessoa já conhece a tua cultura, como é que você trabalha, né? E o Brasil, o lado positivo, está espalhado pelo mundo. Então, você tem brasileiro nos Estados Unidos, uma boa comunidade, tem na Ásia, na África, então ajuda bastante. Mas também o Brasil é procurado porque tem algumas áreas que tem bastante expertise. Então, na área de tecnologia, né, já é sabido que o Brasil tem expertise. Nessa área de beleza, a gente também é conhecido. Então, tem esse aspecto. A fato da comunidade ajuda muito, mas também o Brasil, o fato de estar pelo mundo, e a gente tem alguns diferenciais, a gente é conhecido por algumas características, isso também abre mercado para a gente. Abre muito mercado. É preciso ter um plano B? Com respeito a exportar ao comércio exterior, Exportar ou até prestar esse serviço, deixar tudo aqui e falar: "Não, eu vou ser dono do meu próprio negócio fora do país". ah, sim, né? O ideal mesmo, o ideal, quando é bem pensado, é você ter no Brasil uma boa estrutura, né, que vai te dar recursos e condições e tempo para trabalhar, e depois você partir para o plano, internacionalização, quer dizer, eu tenho meu pé lá fora. Então, se você tem uma base mais forte, ajuda muito. Partir sem essa base, então o teu tempo de maturação fica maior, demora um pouco mais, vai ter mais dificuldade, né? Então, o ideal mesmo, empresas estão pensando em sair, montar estrutura em outros países, então uma base bem estruturada no Brasil, fazer pesquisas, descobrir quais países têm mais potencial de crescimento. E se eu posso investir X reais ou X dólares, qual país tem mais potencial que eu consiga investir esses reais e ter mais retorno, né? Então, é um estudo, como eu falei no início, é tudo baseado em plano de negócio, planejamento, pesquisa. Se você faz com mais tranquilidade, mais devagar,
e sabendo onde quer chegar, o resultado vai aparecer. Você vai fazer as coisas de maneira amadoresca, um dia por vez, pode ter sucesso ou insucesso. É 50% para mais sucesso, 50% para insucesso. Se faz planejamento, a relação muda, é 80-20, 90-10, quer dizer, eu tenho mais chance de ter sucesso do que tem sucesso, porque eu sei onde eu vou, eu crio assim métricas, pontos de controle, então a chance de ter sucesso multiplica por 10. Quando a gente fala em ter sucesso fora do país, geralmente os estudos apontam que 36 meses, né, 3 anos, uma nova empresa, ela é o período em que ela passa por aquele primeiro período de maturação, etc. Fora do país, esse período é o mesmo ou fora ele requer um tempo a mais? Não dá para definir assim tempos, né? E tem uma situação que a gente precisa levantar também, você pode montar a empresa no Brasil e ela poder atuar em outros países. Então aquela situação que nós imaginávamos no passado, para montar uma estrutura, eu tenho que sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, para o Japão. Hoje em dia, com a internet, com as mídias digitais, você não precisa fazer isso. Temos exemplos assim de empresas, mega empresas, a Amazon, você tem o Uber, que estão em outros países e têm relação, ou têm ações no Brasil. Então, você pode fazer o contrário, pode ter um bom negócio, uma boa ideia no Brasil, basicamente, quando trabalha com tecnologia, você pode trazer, levar essa ideia para outros países, né? E crescer de maneira assim muito muito grande com pouco investimento e mantendo toda a estrutura no Brasil, às vezes só com um parceiro local, você consegue viabilizar e aí essa questão de maturação do negócio fica mais fácil, porque tem menos investimento, né? Quando você pensa em montar uma estrutura, uma filial em outro país, tem a questão do local, contratar pessoas no país, enfim. Quando você pode e tem condição de montar uma estrutura no Brasil, dependendo do tipo de negócio, você pode manter toda a estrutura aqui e só você tem ramificações e tem parceiros, e você pode abrir clientes e tem frentes na América Latina, na Ásia, nos Estados Unidos de maneira simultânea. Então, isso já acontece. Tem empresas que já nascem já com essa cabeça, quer dizer, a minha referência é Brasil, mas o meu mercado é o mundo. Ou seja, a tecnologia veio aí para deixar o brasileiro empreendedor, se ele quiser, em toda parte do mundo. Consegue, o pessoal está fazendo isso, né? Eu tenho um conhecido, ele trabalha numa empresa argentina, ele é italiano, e estão abrindo filial agora na África e também na Itália. Quer dizer, surgiu aqui do lado, né, na Argentina, veio para o Brasil e ele virou gerente mundial dessa empresa. Então a gente pode fazer igual também. A gente tem competência para isso. A gente é conhecido, né, pela nossa fato de ser inventivo, criativo. Então é só achar o caminho e aí começar a fazer um planejamento, trilhar esse caminho. Mas Quando não a está difícil, gente basta a vontade. Gilberto, quando a gente fala nessa questão do mercado, a gente está num período ainda em pandemia, certo que numa situação muito mais confortável, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa tendência das relações comerciais do Brasil e com outros países e de que forma isso pode ou não influenciar no empreendedorismo quando algum empresário, quando algum empreendedor pensa: "Eu vou ter meu negócio fora do Brasil". Na verdade, o mundo está para todo mundo. Então, do jeito que eu posso sair, também pessoas entram no Brasil. Então, essas barreiras que existiam no passado estão menores. Tem situação, caso de produto físico, enfim, é mais complicado. Tem aduana e tudo mais. Quando você pensa em ideias, em tecnologia, você consegue fazer isso. Então você ser empreendedor, você tem que ter uma visão que antes você trabalhava só pensando em Brasil, em São Paulo, em Campinas, hoje o mundo está a teus pés. É questão de você entender a dinâmica de cada país, né? E aí traçar, né, projetos e fazer um plano de expansão, pensando, né, em cada país, mas é infinito. Mas isso mais para tecnologia ou qualquer setor? Depende, no caso de produto é mais complicado, né? O produto tem a questão física, tem que pegar, tem questão de logística para levar o produto, né? Complica, mas no caso que fica mais fácil essa questão de menor barreira, eu posso usar para serviço. Então, tecnologia é um braço, mas eu posso usar com respeito à questão de design, arquitetura, engenharia. Jogador de futebol faz isso o tempo todo, né? Ele tem uma competência de jogar futebol e está pelo mundo, né? E tem gente junto com ele, tem agentes
que trabalham esses jogadores de futebol. Então, o Brasil, e tem muitos bons brasileiros aí, que profissionais, e fazem projetos de engenharia, projetos de arquitetura em diversos países. Já acompanhei alguns casos de brasileiros, de escritórios de advocacia do Brasil, fazendo projetos de arquitetura em Emirados Árabes, né? Então, quer dizer, nem precisa sair do Brasil, é tudo via online, via remota. E Gilberto, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Conte conosco. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje, lembrando que você pode conferir outros programas na playlist que fica no youtube.com/TV Câmara Campinas. Nos acompanhe nas redes sociais, o endereço aparece aí no seu vídeo. Mande sugestões aqui também pra gente. 19 97829 3776. Até um próximo Ser Empreendedor.